O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs queridos, naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Sabemos pela Escritura que os saduceus eram um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Jesus tinha tido um embate com eles e, falando com sabedoria, fez com que eles se calassem. Os fariseus, então, vão até Jesus, como em muitas vezes no Evangelho, vão também tentar Jesus com suas perguntas inúteis. E Jesus usa dessas perguntas com sabedoria divina para ensinar-lhes as coisas do reino dos céus que eles deveriam conhecer, uma vez que eram os guardiões da religião de Israel. Por isso as perguntas são inúteis, porque, evidentemente, quando eles dirigem a Jesus esta pergunta, qual é o maior mandamento da lei? É uma pergunta que, em primeiro lugar, eles têm a obrigação de saber, porque é deles, os patriarcas, os profetas, a sabedoria de Israel. E eles são os guardiões da vida religiosa do povo israelita. Deveriam ser capazes de responder esta pergunta sem precisar que Jesus lhes falasse sobre isso. Mas eles querem colocar Jesus à prova, para saber se de fato Jesus pode ser considerado um mestre, um rabi em Israel. E Jesus responde bem. Jesus, olhando para os mandamentos, enxerga ali os três blocos fundamentais, o espírito da lei. Qual que é o espírito da lei? O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. O que é que pode dar vida a ossos ressequidos? Quem pode dar vida aos ossos ressequidos? Quem pode levantar da morte os que estão mortos, senão aquele que é o Senhor que dá a vida, que cria a vida do nada, da não existência? Os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, ao não acreditar na ressurreição e ao fazerem parte do povo de Israel, ofendiam a dignidade do Deus que diziam acreditar. Porque se Deus não é capaz de dar a vida, de criar a vida e de restaurar a vida, então ele não é Senhor de nada. Se ele é como os outros deuses, nos quais Israel acreditou em algum tempo, se prostituindo a eles,
então é um Deus em que não se deve crer. Os próprios saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ao viverem assim sua fé de maneira tão limitada na compreensão de quem é Deus e do que pode Deus, invalidavam a sua própria religião. Os fariseus, levando a Jesus seus questionamentos vazios de intenção, ou às vezes preenchidos de maldade, como Jesus vai dizer, porque eles muitas vezes vinham como sepulcros caiados, podres por dentro e brilhantes por fora, vazios de intenção ou tomados de maldade, quando também traziam seus questionamentos a Jesus, não estavam preocupados que Jesus os ensinasse sobre as coisas do céu. Estavam ali para tentar Jesus. Olhando para esta passagem do Evangelho, que nós conhecemos muito bem e já ouvimos muitas vezes, somos convidados a pedir que o Senhor nos ajude a que a nossa fé, quais ossos ressequidos, que recebem diariamente a força do Espírito Santo, pela graça sacramental, os auxílios de Deus que vêm ao nosso encontro para nos levantar da morte, para nos dar esperança, para fortalecer a nossa fé, que nós possamos cada dia expressar nossa gratidão a Deus através do amor, através da caridade que impele a nossa vida. Amar a Deus é o primeiro dos mandamentos. Mas amar a Deus sobre todas as coisas não significa simplesmente dizer a Deus, eu te amo. Isto é muito fácil, é muito pouco. Ao longo desta semana, a palavra de Deus tem nos guiado nesse sentido. O amor precisa ser provado. E a prova do amor é uma obra que manifesta o que as palavras dizem. Isto é o sacramento. Quando no altar o padre, o sacerdote diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, repetindo as palavras de Jesus, fazendo memória da Eucaristia, não são apenas palavras, acompanha a palavra a graça do Espírito Santo que faz a Eucaristia. É uma obra de Deus e não simplesmente palavras repetidas, sem sentido. Por isso, no dia a dia da nossa vida, amparados no sacramento maior da nossa fé, que celebra o dom de Deus na nossa vida, que é a Eucaristia, nós somos convidados cada dia a tornar o amor de palavras em obras. No sacramento, isso acontece por uma graça própria do sacramento. Quando o sacramento é pronunciado, a obra da salvação na história daquele que crê acontece. Na nossa vida as coisas não são tão simples. Exige um pouquinho mais de esforço da nossa parte. Por isso, peçamos ao Senhor que Ele levante os nossos ossos secos, que Ele de fato nos dê um coração novo, um corpo novo, uma alma nova, uma vida transformada e transfigurada pela Sua graça. E assim como homens novos e mulheres novas, que nós possamos espalhar o agradável odor de Cristo, não tentando a Deus e nem invalidando a nossa religião. Os saduceus, com a sua falsa crença ou sua crença limitada, invalidavam a sua própria religião. Os fariseus, na medida em que, embora soubessem, não acreditavam na fé que seus lábios proclamavam, também viviam uma religião vazia, sem conteúdo,
sem substância. É lógico, não estamos falando de todos os fariseus. Havia certamente alguns com uma piedade verdadeira, mas eram poucos. A maior parte invalidava a sua própria religião em suas obras más. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que a cada dia o dom do Espírito Santo nos faça renascer para uma esperança viva. Por isso a fé cristã não é apenas uma filosofia ou um conjunto de ideias ou uma mera ideologia. Uma ideologia não tem o poder de ressuscitar os mortos. A fé cristã proclama em Cristo Jesus um Deus que é capaz de trazer a vida da morte e de destruir a morte por superabundância e derramamento de vida, amor e misericórdia. Peçamos ao Senhor que cada vez mais, compreendendo a nossa fé, nós vivamos a nossa religião como expressão do que recebemos de Deus no seu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém.